Boa tarde, turma, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos trabalhar os biomas brasileiros. Então, a tia quer que vocês abram a apostila na página 10 e lá na página 10 vocês coloquem a data de hoje. E nós vamos trabalhar da página 10 até a página 18, tá? Da página 10 a 18. No Brasil, nós temos 6 grandes biomas. O que é um bioma? Bioma é um conjunto onde eu tenho uma grande diversidade de vegetação e eu tenho uma grande diversidade de animais. Geralmente os biomas eles são endêmicos. O que são endêmicos? Que existem tipos de vegetação que só existem naquele local. Espécies animais que só existem naquele local. E esses 6 biomas brasileiros, alguns deles estão ameaçados. Por que causam uma grande ameaça? Devido à ocupação humana. A expansão do território acaba causando uma ameaça para esses biomas. Algumas espécies já deixaram de existir, outras nem foram catalogadas, né? Pesquisadores não tiveram tempo nem de estudar aquelas espécies, devido à expansão humana. Então, nós vamos começar estudando sobre o bioma amazônico, ou seja, a floresta amazônica, que é a maior floresta tropical do mundo, onde nós temos o rio, né, o rio Amazônia é o rio de maior extensão no mundo, é o maior rio do mundo. Ela tem uma grande diversidade de rios, ela tem uma grande diversidade de animais. Na floresta, na região amazônica, vive uma grande quantidade de população e nós temos ali uma grande as populações tradicionais. O que são essas populações tradicionais? São as comunidades indígenas e as comunidades ribeirinhas que vivem da floresta. E nessa região, nós vamos ter alguns animais. Mas onde fica a floresta amazônica, né? A floresta amazônica, ela fica na região norte do Brasil. Ela abrange os estados do Amazonas, Pará, Acre, Rondônia, Amapá. Então, ela fica na região norte do Brasil, lá na porção norte do Brasil. Ela é cortada pela linha do Equador, por isso que ela tem uma grande quantidade de umidade, ela recebe sol o ano todo, né? As estações na região amazônica, elas se dividem em estações chuvosa e estação seca, mas eles têm calor o ano todo, as temperaturas são elevadas o ano todo. Ela é uma floresta contínua, né, de grande porte. Qual é a grande ameaça da floresta amazônica? O desmatamento, tá, para a expansão das áreas agrícolas e a extração de minério ilegal, né, a exploração do garimpo, tanto para o ouro quanto para o ferro, para outros minerais, né? O solo amazônico é um solo muito rico em minérios, então a exploração de forma ilegal, o desmatamento ilegal acaba causando a devastação da floresta. Se derrubam as florestas, consequentemente os animais também acabam morrendo, porque eles vão perdendo seu refúgio. Os rios vão diminuindo o seu volume de água, também vão secando, então é uma grande ameaça dessa região. Qual é a principal característica desse bioma? A floresta, né? Então, muitas vezes, o que acontece? As pessoas chegam lá e veem aquela floresta densa, né? Alta, de grande porte, e acha que o solo amazônico é um solo super fértil, e não é. O que acontece? A floresta, são as árvores muito juntinhas. Então, quando caem as folhas e vem a chuva, ela cria uma camada grande de humus ali. Aquelas folhas apodrecem e vão fortalecendo o solo. Quando o homem chega lá e derruba a floresta para plantar pastagem, ou para plantar soja, ou para plantar arroz, o que acontece? No primeiro ano, o solo está bem fértil.
Então a pastagem fica bonita. No segundo ano também. Daí ela começa a entrar em degradação. Por quê? Porque o que sustentava aquele solo era as folhas das árvores, era a floresta, né, que não permitia com que os raios solares penetrassem lá, e as folhas acabavam apodrecendo e fortalecendo o solo. Então a retirada da floresta faz com que aquele solo seja pobre, né? Ele aguenta alguns anos a agricultura ou a pastagem, mas daí ele começa a empobrecer. E o que acontece também? A quantidade de umidade do solo também vai diminuindo, porque o que garantia a umidade do solo era a floresta. Então, se o solo está descoberto, vai vir a chuva, vai levando aquela terra embora e o solo vai ficando cada vez mais pobre. E uma outra característica também, que a floresta amazônica, ela não tem capacidade de regeneração. As florestas tropicais, elas não conseguem se regenerar sozinhas. Então, para você recuperar uma área dessa, você tem que plantar as árvores, esperar essas árvores crescerem, e tem árvores lá que elas têm mais de 200 anos para chegar naquele tamanho. E uma outra ameaça também muito grande para a floresta amazônica é a extração da madeira, né? Porque ela tem madeiras valiosíssimas, como o mogno, a aroeira, que são madeiras que valem muito lá fora, que são utilizadas para a fabricação de móveis e outros objetos que têm um valor muito alto de mercado. Então, as madeireiras legais também é uma grande ameaça para o bioma amazônico. Bom, o outro bioma que nós vamos estudar é a caatinga. A caatinga, nossa, que nome esquisito, né? Não significa madeira branca, tá? Ela foi dada pelos índios, os nativos deram esse nome a essa vegetação. Também é uma vegetação endêmica, ela é característica do sertão nordestino, então ela fica na região norte do Brasil. É na caatinga brasileira que nós temos uma grande diversidade de répteis, né, endêmicos, que só existem aqui no Brasil, e também temos uma grande diversidade de aves. Por que essa vegetação é importante? Porque ela também mantém a umidade do sertão. Apesar que a gente olha e acha que é uma vegetação seca, que é de deserto, não é. Ela ajuda a manter a diversidade, né, e a qualidade de água nessa região. A caatinga, ela está ameaçada porque essa madeira branca, ela tem um alto teor calórico, um alto teor calórico, o que favorece muitas vezes que eles cortam e transformam em carvão. Então é muito comum na caatinga a gente encontrar carvoarias ilegais, e nessas carvoarias ilegais muitas vezes trabalham crianças que trabalham nesses fornos. Então eles constroem os fornos, colocam a madeira dentro desses fornos para queimar, e depois que ela queima, eles entram lá e retiram tudo e tiram esse carvão, bem parecido com esse carvão que o papai utiliza na churrasqueira, mas ele tem um alto teor calórico. E daí esse carvão, ele é levado, essa madeira, esse carvão, ele é levado para Minas Gerais, onde tem as indústrias siderúrgicas, que são as indústrias que formam o minério de ferro em barras de ferro. E para transformar isso, eles também aquecem o ferro e precisam de altas temperaturas. Então, é uma grande ameaça para a caatinga são as carvoarias e também a expansão da agricultura, porque como o homem detém a tecnologia, ele passou a explorar, né, o estudo do solo. Então, eles descobriram que eles podem corrigir o solo da caatinga com calcário, com adubo, e pode ser utilizado também para a agricultura. Daí o que acontece? Eles acabam derrubando as florestas. Hoje, o que protege esses biomas são os parques nacionais, né? Só que eles não conseguem preservar tudo, preserva-se somente uma parte. Por isso que os parques nacionais hoje são de muita importância. Um outro bioma que é bem pertinho da gente é a Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela vem desde a região norte do Brasil até o sul do Brasil. É a nossa vegetação do litoral. É a nossa vegetação mais ameaçada. Desde o descobrimento do Brasil, lá em 1500, até os dias de hoje, só restam 14% da vegetação de Mata Atlântica. Por quê? Porque as grandes cidades brasileiras, elas foram construídas em região de Mata Atlântica. São Paulo, Rio de Janeiro,
Recife, Salvador. E lembra que a gente pôde estudar em história na segunda-feira que uma das coisas mais exploradas que os portugueses exploraram primeiro foi o pau-brasil? O pau-brasil era a nossa vegetação de Mata Atlântica. E o solo da Mata Atlântica é um solo rico, é o solo de massapê. Tá? Então, eles tiraram a Mata Atlântica e plantaram cana-de-açúcar depois. Então, por isso que essa vegetação está tão ameaçada. Aqui no Paraná, nós temos a maior área de Mata Atlântica contínua, que faz a divisa com o Paraná e São Paulo. Aqui, para quem desce pelo litoral, que passa na Serra da Graciosa, ou quem desce pela BR-277, você vai ver as placas onde diz onde nós temos a maior área contínua, ou seja, a maior área preservada de Mata Atlântica. E na Mata Atlântica nós temos alguns animais que são bem conhecidos da gente, como o mico-leão dourado, a onça-pintada, e que são animais que também estão na lista ameaçada de extinção. A Mata Atlântica, ela é rica também na parte das flores, as bromélias, as orquídeas. Hoje é proibido, né, você retirar essas plantas, né, as samambaias, retirar essas plantas da vegetação natural. Hoje, para você ter uma orquídea, para você ter uma bromélia, você tem que comprar essas que são produzidas em viveiros, né? Você não pode retirar lá, porque algumas delas nem foram catalogadas, principalmente as mini orquídeas, que são valiosíssimas. E por que os pesquisadores estudam essas plantas? Principalmente por causa das abelhas, dos insetos que vêm nessas plantas, que são de fundamental importância. Um outro bioma também nosso é o bioma cerrado, que ele fica na região central do Brasil. Também é um bioma que está muito ameaçado. Desde a década de 70, de 1970, o cerrado passou a se tornar um grande celeiro agrícola. Então, hoje, 30% do cerrado que existe, ele está nos parques nacionais. Mas qual a importância do cerrado? O cerrado ele fica na região central do Brasil. Ele é considerado berço das águas. Na região do cerrado que nós temos os divisores de águas que dispersam águas para o Brasil todo, tá? Porque ele está na região de Planalto, na região mais alta. Então, toda chuva que cai na região do cerrado, ela é dividida para as outras bacias hidrográficas. Então, é de fundamental importância. No cerrado, nós temos o lobo-guará, nós temos a canela de ema, que é uma planta típica do cerrado, que ela é utilizada para ervas medicinais, que só existe no cerrado. Então, é de suma importância. No cerrado nós temos o capim dourado, que ele é utilizado para fazer bolsas, para fazer bijuterias, né? E o capim dourado, ele só existe aqui no Brasil. Também é uma vegetação endêmica, então é uma característica muito importante. O outro bioma que nós temos é o bioma do Pantanal, né? Que é a maior planície alagada do mundo. Não existe outra planície alagada como a do Pantanal. É no Pantanal que nós encontramos o jacaré, o tuiuiu, e também é um bioma que está ameaçado, também pela agricultura e pela pecuária. No Pantanal, formam-se umas represas durante as enchentes, que quando a água dos rios baixos, formam que são chamadas de salinas. Daí o que acontece? O gado entra nessas represas para tomar água. E o boi, a vaca, eles são muito pesados, então eles pisoteiam esse local. Então faz com que o solo fique compacto, que você vai pisando, vai ficando duro ali. Daí o que acontece? Quando vem as chuvas, vai alagando cada vez mais. E esse solo ali, ele perde a capacidade de penetrar a água. Então ela acaba não abastecendo o lençol freático, que também é uma grande ameaça. Hoje, grande parte da pecuária brasileira, os maiores rebanhos brasileiros, eles estão nessa área de Pantanal. E o último bioma que nós vamos conhecer é o Pampa, que fica na região sul do Brasil, que fica lá no sul do Rio Grande do Sul, né, que é uma vegetação de gramíneas, que também é de suma importância. Mas a pecuária extensiva também nessa região
está levando, quando sopra o vento minuano que vem da Cordilheira dos Andes, que vem do Uruguai, quando o solo está descoberto, vai levando esse solo embora, o que pode causar um processo de desertificação. O que é esse processo de desertificação? O solo vai tornando arenoso, né? Ele tem chuva, diferente do deserto, chove ali, só que o solo vai ficando cada vez mais arenoso e acaba não crescendo vegetação mais nenhuma ali. Também é um bioma de muita importância, porque é nesse bioma onde nós vamos encontrar os guaxinins, as raposas do campo. É um bioma que todos eles interligados fazem com que ocorra todo aquele processo de desenvolvimento. Se você retira aquele bioma dali, você muda todo o ecossistema. Você acaba atrapalhando todo o ecossistema que acontece naquela região. Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão fazer a leitura do que a tia explicou. Vocês têm os QR Codes ali para fazer. Então, façam os RAs, os QR Codes, tá? Passam no material de apoio e vocês vão ter uns exercícios para responder relacionados a essas atividades. No lápis da mão, vocês vão usar lá o material de apoio para poder responder, ok? Beijão, meninos e meninas.